Na medicina, a demência é um termo geral para a capacidade prejudicada de lembrar, pensar ou tomar decisões. Existem muitos distúrbios que se enquadram nessa categoria, desde o Alzheimer até a demência por corpo de Lewy. Mas embora muitas vezes pensemos nessas condições como partes normais do envelhecimento, esse não é realmente o caso. O CDC, Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, estima que até 40% dos casos de demência são realmente evitáveis ou pelo menos podem ser adiados. Como o resto da população, muitas celebridades foram diagnosticadas com algum tipo de demência na terceira idade ou mesmo no final da vida. No entanto, alguns famosos desenvolveram a condição de forma mais precoce. O caso mais recente é do cantor Milton Nascimento, que surpreendeu a todos. Mas existem outros famosos brasileiros e internacionais que vivem ou viveram com a doença no fim de suas vidas. Vamos ver alguns exemplos. Então, pessoal, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje nós vamos ver alguns famosos que, infelizmente, estão com demência e você não sabia. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. E caso você queira ter um contato mais próximo conosco, nós temos um grupo no WhatsApp, tá muito legal, é de graça, e eu vou deixar o link nos comentários. E na tela do seu aplicativo ou TV tem alguns produtos que, se você clicar, já ajuda muito o nosso canal. Não precisa necessariamente você comprar eles, mas você tem que usar o nosso link de afiliado e o QR Code aqui na tela. E a palavrinha que você vai comentar hoje vai ser famosos. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho. E assiste o vídeo até o final, porque vocês vão se surpreender com alguns. Maurício Kubrusli. Famoso especialmente por conta de suas reportagens no quadro Me Leva Brasil, o jornalista Maurício Kubrusli foi homenageado no Fantástico em 20 de agosto de 2023. Vamos lá, Cine Paiolzão. Cine Paiolzão, já foi? Não, ainda não fui porque não Na tive sua cidade tem o Cine Paiolzão, o senhor não foi? Mas é porque eu sou muito ocupado. Cinema na fazenda? Aqui uma plantação de milho que ainda tá pequenininho, começando a crescer. Do lado de lá, olha só, a entrada da fazenda. Mas você chegando perto, uma surpresa. O tributo fez parte do especial de 50 anos do programa, quando o apresentador e também jornalista Pedro Bial citou o colega. Bem-humorado, o icônico repórter do Fantástico teve o diagnóstico de demência frontotemporal e informações sobre o seu atual estado de saúde foram divulgadas no Dominical da Globo. Maurício Kubrusli hoje vive no sul da Bahia com a esposa Beatriz Goulart e com Shiva, o simpático cachorro que o acompanha na praia. Deixou sua São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com demência frontotemporal. A memória se foi, mas como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira. Gilberto Braga. O grande autor de novelas como Escravizaura, Vale Tudo e Dancing Days faleceu em 26 de outubro de 2021 aos 75 anos de complicações decorrentes do Alzheimer e de uma infecção sistêmica causada por perfuração no esôfago. Paulo Maluf. Em maio de 2022, o Supremo Tribunal Federal negou concessão de indulto a Paulo Maluf, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo. Segundo o Correio Brasiliense, a defesa do político alegou que o laudo assinado por 3 médicos que lhe diagnosticaram a doença de Alzheimer não tinha sido levado em consideração na análise do processo. Em 2017, Maluf foi condenado pela primeira turma da corte por lavagem de dinheiro com pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime fechado. Entretanto, o político cumpria a pena em liberdade desde fevereiro desse ano, quando o ministro Edson Fachin concedeu a condicional. O político está com 94 anos. Vanusa. Em 2020, a cantora Vanusa faleceu aos 73 anos após sofrer insuficiência respiratória. Segundo Rafael, um dos 3 filhos que ela deixou, a mãe travava uma luta contra a doença neurológica que não foi diagnosticada e que leva à demência, semelhante ao Alzheimer, 15 anos antes da sua morte. A descoberta aconteceu na época em que a artista começou a tratar de uma depressão agravada pela dependência de medicamentos. Na época, até viralizou um vídeo dela cantando o hino nacional sem conseguir lembrar de nenhuma letra, basicamente, né? Só hoje em dia que a gente conseguiu entender o motivo. Entre outras mil é tu, Brasil, ó pátria amada,
que a minha mãe já vinha internada numa clínica que muita gente chamou de asilo pra me machucar e pra me fazer de vilão na história, né? Mas as pessoas não sabem, elas não têm nem obrigação de saber que eu cuidava da minha mãe há 15 anos. Tem aquele vídeo famoso da sua mãe cantando o hino, que ela esquece a letra, virou muito piada. Você até veio falar aqui, gente, não é brincadeira, é sério. Ali, vocês descobriram que estava doente ou já estava. Ali ela já estava doente. A minha mãe tinha um problema muito sério de depressão de remédios, ela tomava muitos remédios. Que é o caso daquele vídeo, do vídeo do clipe? Do remédios e bebida. Naquele caso, ela tinha mais um problema, foi a labirintite. Então o remédio, junto com a labirintite, deu um pum nela e ela se perdeu. Inclusive, para as pessoas terem a noção de como eu cuidava da minha mãe, quem levou ela à Assembleia Legislativa pra participar daquela cerimônia fui eu que levei ela. Então assim, eu morei muito tempo com ela, eu cuidava de toda a parte financeira da vida da minha mãe há 15 anos. O apartamento que ela morava fui eu que dei, a parte financeira, despesa, funcionário, depois, mais pra frente, a enfermeira, né, a clínica, remédios, enfim, tudo. Consagrada na MPB, a diva fez muito sucesso nos anos 70 e é conhecida por grandes interpretações em canções como Manhãs de Setembro, Paralelas, Pra Nunca Mais Chorar, Sonho de um Palhaço, Mudanças, Como Vai Você, entre outras. A loura também flertou com a Jovem Guarda, o rock e a psicodelia, o que mostra a sua versatilidade como artista. Maguila. O icônico ex-lutador de boxe José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, morreu aos 66 anos em 24 de outubro de 2024. O ícone do boxe foi vítima de demência pugilista. Segundo o Metrópolis, ele sofria de encefalopatia traumática crônica, uma doença incurável similar ao Alzheimer, causada por golpes frequentes na cabeça. Muito resistentes, o paciente fica mais agressivo, alterações de fala, alterações de linguagem, principalmente, e alterações de memória. Que eu esqueço as coisas. Às vezes eu vou num lugar e não lembro. Uma vez eu me perdi. Desde 2017, Maguila estava internado numa clínica em Itu, no interior de São Paulo. No mês passado, ele foi transferido para um hospital da capital paulista por causa de um nódulo no pulmão. Lá, acabou morrendo, aos 66 anos de idade. Maguila vivia há anos em uma clínica de Itu, no interior de São Paulo. O ex-atleta recebia tratamento paliativo em busca de melhor qualidade de vida e longevidade. Maguila lutou profissionalmente entre 83 e 2000, ao todo foram 85 lutas oficiais em 17 anos. O seu currículo era impressionante, 77 vitórias, sendo 61 por nocaute, 7 derrotas e 1 empate técnico. Entre as lutas mais especiais, confrontos contra nomes como Evander Holyfield e George Foreman foram alguns dos mais icônicos. Em 2023, a TV Cultura lançou Maguila, um Lutador, minissérie de 2 episódios inspirada na carreira do boxeador. Edir de Castro. Famosa pelo grupo As Frenéticas, a atriz e cantora Edir de Castro morreu aos 72 anos em 2019, de falência múltipla dos órgãos, segundo a Agência Brasil. A artista, que estava internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, por causa de uma pneumonia, sofria de Alzheimer. Entre os maiores sucessos do grupo destacam-se Dancing Days, Caia na Gandaia e Perigosa. De 85 a 2009, Edir também fez participações em novelas como Tenda dos Milagres, Roque Santeiro, Cabocla e Sete Pecados. Beatriz Segal. A lendária atriz Beatriz Segal deu vida a mulheres poderosas e malvadas, como a primeira Odete Roitman em Vale Tudo, em 88, e Lourdes em Água Viva, em 80. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Roitman. Beatriz faleceu de complicações respiratórias e agravamento do Alzheimer em 5 de setembro de 2018, aos 92 anos. Milton Nascimento. O grande artista foi diagnosticado com demência por corpus de Lewy. Milton Nascimento tem 82 anos e começou a demonstrar sinais da doença no início de 2025, com lapsos de memória, olhar fixo, repetição de histórias e alterações no apetite. Augusto Nascimento, filho do cantor, foi quem notou os sinais. Em entrevista à revista Piauí e nas redes sociais, ele contou que os primeiros sinais se somaram ao avanço do Parkinson. A demência por corpus de Lewy é causada pelo acúmulo anormal de algumas proteínas no cérebro, o que afeta funções de pensamento, movimento, comportamento, cognição e humor, combinando sintomas parecidos com Alzheimer e distúrbios motores associados ao Parkinson, doença que Milton havia sido diagnosticado anteriormente em 2022.
No fim das contas, quando falamos de famosos que estão ou viveram seus últimos dias com demência, como aconteceu com Bruce Willis, Robin Williams e Neila Torraca, percebemos que por trás dos aplausos, das câmeras e dos milhões de fãs, existem seres humanos frágeis, vulneráveis e profundamente humanos. A demência não apaga o legado, não apaga o talento e muito menos o amor que essas pessoas despertaram em gerações inteiras. Ela apenas nos lembra que a mente pode falhar, mas a memória coletiva permanece viva. Que essa reflexão nos faça valorizar mais nossos ídolos em vida, praticar empatia com quem enfrenta essa realidade e, acima de tudo, entender que fama nenhuma é maior do que a importância de cuidar da saúde e das pessoas que amamos. Então é isso, pessoal. Infelizmente, esses são os famosos que vivem assim ou viveram. Qual que mais te surpreendeu? Qual que você mais gosta? Você conhece alguém ou algum parente que infelizmente vive assim? Diz aí nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, interessante também, compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima!